Chegamos ao nosso segundo vídeo da série sobre tudo o que está acontecendo, sobre uma pandemia, um vírus que veio e mudou a vida de todo mundo, e hoje a gente vai falar especificamente sobre gestação, maternidade, bebês, crianças e tudo que a gente sentiu de insegurança. Captei perguntas lá no meu Instagram, se você ainda não tá por lá, vou deixar aqui meu arrobinha, Juliana Góes. Então hoje o Dr. Bruno Zaher, ele é obstetra, ginecologista, e a doutora Tamires Neves, que é imunologista, pediatra e alergologista. Os dois vão estar aqui com a gente para tirar as nossas dúvidas. Eu espero de verdade que esse vídeo te ajude. Compartilha com as suas amigas que são mamães, que estão gestantes. E vamos lá, anotei as perguntas para não faltar nada. Mas uma das perguntas que eu mais recebi lá no meu Instagram, que eu vou fazer pro Dr. Bruno. Transmissão, qual é o risco? Estou gestante, me infectei. Qual o risco que esse bebê na minha barriga, que esse feto pode ter? Dr. Bruno. Oi, Ju. Vindo aqui hoje para abordar esse tema que está bagunçando a nossa vida, a pandemia do coronavírus, com um enfoque um pouquinho diferente. Hoje eu queria falar sobre gravidez e o coronavírus. O que a gente tem de mais recente de informações? O que está sendo alertado pela OMS e pelos principais colégios de ginecologia e obstetrícia no mundo sobre a gestação frente ao coronavírus? Primeiro de tudo, é uma notícia bem tranquilizadora. As gestantes não têm potencial de transmissibilidade para o feto. A placenta é uma barreira natural bem forte. Então, em todas as pesquisas intraútero, onde foi puncionado líquido, onde foi puncionado um pouquinho de sangue do cordão, não se encontrou o coronavírus. A transmissão vertical, assim dita, da mãe para o feto, não é efetiva, não é eficaz no coronavírus. Então, a placenta consegue segurar muito bem. E o único local onde foi encontrado o vírus na gravidez até agora, em um único trabalho, em uma única gestante, foi na placenta. Alguns trabalhos falam em algo de restrição de crescimento, mas ainda são poucos os números, são muitas variáveis. Então, o que a gente tem de mais concreto é de que não há complicação fetal, como má formação, como risco de óbito fetal, frente à infecção materna do coronavírus. A outra pergunta que não quis calar nas minhas redes sociais é: grávida é grupo de risco? Estar grávida não faz você ter mais chance de ter coronavírus, como era no caso da H1N1. Oi, Ju, vindo atualizar um pouquinho aqui a nossa conversa. Na gravação daquele vídeo que eu mandei para você, o Ministério ainda não tinha se posicionado quanto às gestantes. A literatura mundial tem sido muito branda com as grávidas. O que eu quero dizer com isso? As gestantes, apesar de serem colocadas como um grupo de vulneráveis pelas alterações imunológicas, até agora em todos os trabalhos não tinham sido identificadas como fator de risco. Isso porque, entre todos os casos de coronavírus, nas grandes escolas de ginecologia e obstetrícia não tinha sido identificado casos tão graves a ponto de se diferenciarem das pessoas não grávidas, ou seja, as mulheres grávidas com coronavírus tinham o mesmo desfecho das mulheres não grávidas com coronavírus. A gente continua com a mesma informação, a grávida não transmite o coronavírus para o feto, isso já é conhecido, isso já é bem descrito, qualquer informação não médica a esse respeito ainda não é oficial. A gente não tem teratogenicidade, ou seja, o vírus não tem potencial de causar uma formação. No máximo, ele se aloja na placenta e, às vezes, em alguns casos, em alguns trabalhos, encontrar uma diminuição no ritmo de crescimento. Mas venho aqui acalmar todas as gestantes que, na maioria dos países, elas são consideradas vulneráveis e não grupos de risco. A gente continua com a maioria dos trabalhos enxergando que as gestantes têm um desfecho muito próximo das mulheres não grávidas. Então, fiquem em paz. E uma dúvida minha mesmo, que eu já falei sobre isso com o Dr. Bruno em outras ocasiões, mas que foi uma das minhas primeiras preocupações, foi em relação aos exames, né, ao pré-natal e todo esse cuidado que a gente tem, né, essa rotina de exames, que existe um cronograma. Eu já sei a resposta, mas achei legal perguntar isso também, porque muita gente me perguntou por lá. Então, Dr. Bruno, o que a gente faz com essa rotina do pré-natal? Quais cuidados? O que a gente tem que ter em mente? Qual que é a sua opinião sobre isso? Lembrando, gente,
que vale você conversar com quem está te acompanhando, se tem um profissional que já está te acompanhando, que você tenha confiança, saber a opinião dele, porque eu acho que acima de tudo, né, você saber em quem confiar é muito bom. O Dr. Bruno vai falar sobre a opinião dele em relação a isso, mas se você tiver um profissional ao seu alcance, não deixe de tirar suas dúvidas também. Mas bora, Dr. Bruno, o que fazemos com o nosso pré-natal? É unânime entre todas as escolas de ginecologia e obstetrícia, bem como a Organização Mundial de Saúde, o próprio ministro Mandetta já se posicionou, não deixem de fazer seus pré-natais. Nesse momento de bagunça na área da saúde, a última coisa que a gente quer é deixar de tratar uma doença que seria prevenível, uma situação que a gente poderia impedir de acontecer na gravidez, porque a gente quer manter essa gestante longe do pré-natal. Então, a resposta é: continuem fazendo seus pré-natais, continuem colhendo seus exames na rotina e no tempo correto. Lógico, com bom senso, procurar laboratórios mais vazios, procurar horários mais tranquilos, se possível até com salas próprias para gestantes. Realizar seus ultrassons, até de forma de tranquilizar, vocês saberem que está tudo bem lá dentro da barriga, que o bebê está protegido. E, lógico, servindo de auxílio para o seu médico. Evitem os prontos-socorros. Então, ter seu médico, ter seu pré-natal, ter o contato do seu médico é fundamental nesse momento para qualquer dúvida, até para a gente evitar as aglomerações dos prontos-socorros. Então, mantenham todos os cuidados, seja para começar o pré-natal ou seja para continuar o pré-natal. E lembrem, doenças continuarão existindo. Além do coronavírus, a gente tem que continuar cuidando das nossas mulheres e das nossas gestantes de uma forma geral e ampla. Fiquem em paz e continuem fazendo todos os seus cuidados. Doutor Bruno, obrigada. Só de ouvir ele falando eu fico em paz, assim, né? O Bruno me passa muita paz, muita tranquilidade. Eu espero que ele tenha tirado essas dúvidas de vocês. E muita gente perguntou, Ju, eu quero engravidar agora, espero, seguro. Enfim, eu acho que essa resposta fala também sobre isso. Mas nada como você poder consultar um profissional que já está com você, né? Mas bora então falar com a doutora Tamires sobre algumas questões que também vieram à tona. Eu pensei em amamentação, de repente é uma mãe que tá com o vírus e que tem um bebê em casa e que deve estar desesperada. Então eu tentei pensar em muitos contextos para trazer para vocês. Então a primeira pergunta que eu faço para Tamires, vamos lá. Se uma criança tem o contágio do vírus e acaba com o coronavírus, o que acontece nas crianças? Uma coisa muito boa de tudo isso é que os bebês e as crianças, eles realmente não têm tido formas de doença mais graves, tá? Isso alguns estudos já estão mostrando pra gente, dados muito seguros pra gente estar falando isso. E muita gente pergunta, né, assim, mas doutora, por que a criança tem um tipo de manifestação da doença, enquanto o adulto tem outra e o idoso tem outra? Grande parte disso, e os estudos estão mostrando pra gente agora, que isso pode estar muito relacionado realmente com a imunidade. A criança, ela tem uma imunidade um pouquinho diferente da nossa, né? Ela é uma imunidade mais inata, que é uma imunidade mais inicial, tá? E enquanto a nossa, a gente já tem uma imunidade mais celular, mais humoral. E aí talvez essa imunidade mais exagerada que possa fazer esses sintomas mais graves, tá? Então, as crianças, elas estão tendo realmente sintomas menos graves. Mas elas podem ser um vetor de contaminação muito importante. Então, por isso que a criança... Não adianta a gente liberar, por exemplo, a criança ir para a escola, porque ela vai voltar para casa e ela vai ter contato com os grupos de risco, ela vai ter contato com o vozinho, que aí sim pode fazer uma manifestação mais grave da doença. E no caso da mãe, né, que nem a gente falou, no caso da mãe ser testada positiva. E aí, com um bebê em casa, com uma criança em casa, de repente com uma amamentação acontecendo, o que acontece? Quais seriam esses cuidados? Eu estou doente, eu tô aqui com meu filho, o que eu posso fazer para evitar que ele entre em contato e que ele fique doente também, tá? Por mais que os sintomas possam ser mais leves, a gente não vai querer que ele entre em contato. Então, sempre uso de máscara. Então, tá doente, tá com sintoma respiratório, uso de máscara. Essa máscara é preconizado que ela seja trocada a cada 2 horas, tá?
E sempre tomar muito cuidado com o manuseio também, porque a gente pode estar se contaminando e contaminando o bebê. Então, sempre mexeu na máscara, sempre lavar a mão para pegar o bebê, tá? A amamentação não precisa ser interrompida, tá? Os estudos mostraram já que não tem interferência, não tem relação de transferência do vírus pelo aleitamento. E os benefícios do aleitamento nesse momento, eles são muito grandes pra gente ter que suspender a amamentação em decorrência do vírus. E, gente, é aquela coisa, né? Fala do vírus, mas também tem outras doenças, às vezes, eu não sei os termos técnicos, mas que apresentam mais risco para as crianças, coisa que agora a gente sabe que eles têm sintomas super leves, que é super tranquilo, mas tem outras doenças graves, tem um calendário de vacinação, de repente você que é mãe tá aí de cabelo em pé sobre isso. Tamires, o que a gente faz então com as vacinas? Você tem alguma ideia? Você costuma dar alguma dica para os seus pacientes? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que as vacinas continuem sendo feitas, porque ainda mais na criança que está tendo sintomas mais leves, nós temos inúmeras outras doenças que são até mais graves para a criança. Então, o ideal é que essas vacinas elas continuem sendo feitas. Eu tenho orientado sempre a tentar realizar essas vacinas de forma domiciliar, ou pelo menos com um horário agendado para que todo mundo que saia para receber a vacina não tenha tanto contato com outras pessoas, não fique em locais aglomerados, tá? E para finalizar, Tamires, a sua visão sobre exames em geral, vamos pensar de uma forma mais abrangente. Eu faço exames de rotina, exame de sangue e tal, não sei o quê. Não focando só em exames de gestantes, em pré-natal, mas de uma forma geral, o que a gente faz com essas consultas de rotina, exames de rotina? Eu tenho um exame de rotina para fazer que meu médico já tinha pedido. Eu preciso fazer nesse momento? Tentem evitar, tá? Se é um exame de rotina que não é necessário nesse momento, não é algo que você realmente precise fazer, tente aguardar um pouco mais, tentar passar desse período mais intenso do coronavírus para realizar os exames. E se for algum exame mais imprescindível que tenha que ser realizado nesse momento, tentar também escolher a fórmula de coleta domiciliar ou pelo menos com um horário agendado no local, mantendo todas as medidas de proteção que eu citei aqui. Gente, de verdade, espero estar ajudando com essa série. Ontem a gente teve o primeiro vídeo sobre como se manter saudável diante disso tudo, com cuidados básicos, falando de saúde, de imunidade. E hoje falamos então sobre gestação, maternidade, filhos, e isso tudo tá acontecendo. Amanhã eu convido vocês, porque é um vídeo muito legal, com dúvidas muito universais e frequentes em relação a mercado, entrega, delivery, quais cuidados. E de repente você que tem um companheiro ou um familiar que sai todos os dias e você está em casa e você está gestante, ou vocês têm filhos pequenos, quais cuidados nesse sentido para você manter a sua família saudável e amenizar qualquer sentimento de insegurança, né? Então amanhã a gente se vê para falar de tudo isso. Compartilha com as pessoas que você ama, de verdade. Muito, muito, muito imensa gratidão. Muito obrigada, Dr. Bruno e Tamires. Vocês são incríveis, de verdade. Obrigada por fazerem parte disso. E amanhã a gente continua. Um beijo no seu coração, gente. Fiquem bem. Tchau.